Atenção, você não vai querer ver outra coisa. Pode ser a cena de um crime. Pague apenas R$ 5 mensais e libere todo o conteúdo. A seguir, 3 mulheres estão de férias pela primeira vez na Flórida. Estas mulheres que estavam sozinhas pensaram, que ótimo, vamos até Tampa Bay. As evidências sugerem que elas fizeram um passeio de barco e então desapareceram. Mas havia pouca coisa para investigar. Há centenas, se não milhares de quilômetros para tentar encontrar evidências. Cabelos, fibras, quaisquer impressões digitais teriam sido apagadas. Mas um outdoor público leva os cidadãos a se tornarem investigadores. Achei que foi uma ideia excelente, brilhante. Em uma manhã quente de junho, em Tampa, na Flórida, as autoridades descobriram os corpos de 3 mulheres flutuando em Tampa Bay. Eles sabiam que tinha sido criminoso porque as mulheres haviam sido amarradas e haviam blocos de concreto em volta delas. As vítimas tiveram as bocas fechadas com fita adesiva, estavam nuas da cintura para baixo e haviam sido amarradas com uma corda amarela. Foi horrível. Foi além da compreensão pensar que alguém poderia fazer o que fez com aquelas garotas. A primeira pergunta que os detetives teriam que responder era a identidade dessas 3 mulheres. Não havia identidade. Não pudemos identificar quem eram essas pessoas, de onde vieram e quem pode ter tido contato com elas antes disso acontecer. Embora cada vítima tivesse amarrada com um bloco de concreto de 15 quilos, a decomposição formou gases que levantaram cada um dos corpos e blocos de concreto até a superfície. A temperatura da água estava quente. Se isso tivesse acontecido em temperaturas mais frias, águas mais frias, um bloco poderia ter ficado debaixo d'água. Teria que fazer vários testes para tentar entender. O médico legista estimou que os corpos tinham estado na água pelo menos por 3 dias. Para indicar onde as vítimas foram colocadas na água, os investigadores pediram à Universidade do Sul da Flórida para analisar as correntes naquele período. E sentiram que, provavelmente, elas tinham sido jogadas do centro da baía. Não tinha sido de uma ponte ou da costa. Depois que a imprensa divulgou a história, o gerente de um hotel local ligou para a polícia. Ele disse que uma mulher e suas 2 filhas registraram-se no hotel 3 dias antes. Ele disse que depois daquilo não as viu mais, mas que seus pertences ainda estavam lá. Nenhum dos pertences foi tocado. Estavam no mesmo lugar onde estiveram por 2 dias. Não havia nenhuma evidência de que alguém tivesse estado no quarto. As camas não foram desarrumadas, as toalhas não foram usadas, tudo estava no lugar. O quarto estava registrado para Joan Rogers e suas 2 filhas. A polícia então entrou em contato com o marido dela, Hal Rogers, um fazendeiro em Ohio. O xerife me chamou e tivemos que conseguir registros dentários para identificá-los. Os registros dentários confirmaram que as vítimas eram Joan Rogers, de 36 anos, Michelle, de 17 anos, e Christy, de 14 anos. A autópsia confirmou o que todos temiam. Água foi encontrada nos pulmões, que significava que elas foram jogadas no oceano enquanto ainda estavam vivas. Para os investigadores, não era apenas assassinato. Era também uma execução. O horror daquilo tudo ressoou pela área de Tampa Bay. As pessoas queriam saber que tipo de animal faria uma coisa dessas. Acho que ele as deixou de olhos descobertos porque queria ver cada uma delas percebendo o que estava acontecendo com a outra. Ele queria ver o medo nos olhos delas, enquanto fazia o que fez com elas. Uma coisa pervertida demais. Mas quem desejaria matar 3 turistas e jogar seus corpos em Tampa Bay?
Quando Joan Rogers e suas filhas foram até a Flórida para uma semana de férias, o marido de Joan, Hal, decidiu ficar. Ele tinha uma fazenda que administrava na época. É um trabalho de 365 dias no ano. Mas mesmo quando sua família não voltou para casa na data planejada, ele esperou 3 dias para procurar a polícia. Ele pareceu para mim um pouco frio. Ele é uma pessoa que perdeu a família inteira. Não só uma, mas 3 pessoas. E não havia emoção. Hal disse à polícia que não tinha tempo para se emocionar. Ele tinha que tocar a fazenda. Eu só fiz o que eu tinha que fazer para me manter vivo e não me preocupar com mais nada. Os investigadores rastrearam o paradeiro de Hal no dia dos assassinatos. Felizmente para Hal, ele não gostava de cozinhar. Então comia em restaurantes locais e várias testemunhas confirmaram esse álibi. As pessoas daqui sabiam porque eu saí para tomar café naquela manhã e fui jantar à noite. Então, é quase impossível. Nas autópsias, o médico legista descobriu que a água do mar havia eliminado evidências forenses fundamentais. Com os corpos submersos na água pelo tempo que ficaram, qualquer evidência como cabelos, impressões digitais, fibras, teria sido lavado essencialmente pela água. Era impossível dizer com certeza se as vítimas tinham sido abusadas sexualmente. Não tínhamos nada para prosseguir em se falando de evidências forenses, nada. A polícia estava em busca do carro de Joan e o encontraram em uma marina de barcos pública. Ele estava a 1 quilômetro do hotel de Joan Rogers e a 40 quilômetros de onde seus corpos foram encontrados. Dentro do carro haviam 2 bilhetes escritos à mão. Um deles continha o endereço do hotel. O outro, no papel timbrado do hotel, estava o endereço da marina. As amostras das escritas foram enviadas a uma examinadora de documentos forenses para análise. A escrita que apareceu no papel timbrado do Dayzin foi escrita por Joan. E sabíamos disso porque recebemos bastante material escrito dela para comparação. A escrita do outro bilhete, o endereço do hotel de Rogers, era distinta. Determinei que a escritura da brochura não era da mãe ou de uma das filhas. A palavra Courtney parte do endereço do hotel. O T estava em maiúsculo no meio da palavra. Isso é incomum, não só por ser uma letra maiúscula, mas pela qualidade espacial do R minúsculo perto do T maiúsculo. A letra Y estava escrita de uma maneira que Teresa nunca tinha visto antes. A letra Y foi escrita 4 vezes e em cada vez foi escrita de maneira diferente. Tinha uma leve variação, mas diferente? Isso era importante. Estão se esforçando bastante. Precisamos descobrir quem escreveu este bilhete. Se fizermos isso, achamos o assassino. Além da escrita, o bilhete continha mais uma pista. Próximo ao endereço da marina, Joan tinha escrito a frase azul com WHT. Nós deduzimos que elas estavam procurando algo que era azul e branco. Se você vai a uma rampa de barcos, o que vê que pode ser azul e branco? Seria um barco. Mas não haviam barcos ancorados na marina. É uma área onde qualquer pessoa, residentes ou turistas, podem colocar seus barcos na água para passar o dia no mar. Então, a polícia conseguiu uma pista. Uma dica anônima falou sobre um homem local que tinha um negócio ilegal em uma marina e que oferecia cruzeiros aos turistas na Bahia. Seu nome era Jason Wilcox e ele tinha um barco azul e branco. Uma verificação de histórico revelou que ele tinha uma ficha criminal e tinha cumprido pena por agressão. E morava só 8 quilômetros da marina. Em sua propriedade, onde estava o barco, ele tinha alguns blocos de concreto. Wilcox negou qualquer envolvimento nos assassinatos. Mas sem nenhuma evidência física que o ligasse à família Rogers, seria difícil conseguir um mandado judicial para verificar sua forma de escrever. Você pode encontrar o suspeito, pode até encontrar a pessoa que acha que fez aquilo, mas provar são outros 500. Já se inscreveu no canal e fez a sua doação? Não perca tempo e destrave todo o conteúdo. Não perca mais os documentários do Velho Mundo. Corra e destrave agora!
2 semanas antes dos assassinatos, uma turista canadense relatou uma situação parecida com um homem em um barco azul e branco. Ela era turista e ele ofereceu um passeio na baía. E ela pensou, ótimo. Assim que entraram na água, onde ninguém podia vê-los, o homem disse que a mataria se ela não fizesse sexo com ele. Ele também disse que havia tubarões na água, caso ela pensasse em nadar até a costa. Ela disse, "Por favor, não faça nada comigo. Eu sou virgem." E ele ficou mais animado. E disse a ela que não valia a pena morrer por causa de uma agressão sexual. E aparentemente tinha cordas no barco, assim como foi com a família Rogers. Logo em seguida, o homem começou a vomitar. Será que ele ficou tão excitado que houve um problema fisiológico? Ou ficou tão abismado psicologicamente pelo que fez que chegou a ficar doente? Certamente é um comportamento bizarro. O homem esperou até escurecer, foi até perto da costa e deixou a jovem pular e nadar em segurança. Os detetives tinham quase certeza que era o mesmo homem que assassinou a família Rogers. Infelizmente, a vítima tomou banho antes de ir à delegacia dar parte do crime. O DNA não foi recuperado, mas sua descrição do homem permitiu que a polícia criasse um retrato falado. A vítima disse que Jason Will Cox não era o homem que a estuprou. Então, Cox foi descartado como suspeito no caso Rogers. No final, ele fez um teste de polígrafo e foi inocentado. E realmente tinha alguns álibis de onde ele estava no momento. O retrato falado deu origem a centenas de pistas. Todas tiveram que ser investigadas. A descrição de um barco azul e branco também gerou muitas pistas. Tínhamos cerca de 800 homens para investigar, muitos deles ligados a barcos azuis e brancos. Foi um trabalho enorme eliminar todas essas pessoas de interesse que vieram até nós. Depois que as pistas mostraram ser inúteis, os investigadores tentaram outra abordagem. Eles usaram 5 outdoors na região para mostrar a caligrafia e tentar descobrir o dono que eles acreditavam ser o assassino. Foi uma tática incomum. E acredito que só fizeram isso porque não tinham mais o que fazer. Foi quando Joanne Steffey viu o outdoor em uma estrada de Tampa e reconheceu a escrita. Parecia a escrita de um empreiteiro que ela conhecia, Oba Chandler. Quando eu conheci o Sr. Chandler, ele me pareceu ser um mentiroso. Ele não te olhava nos olhos. Parecia... Joanne foi para casa e observou o recibo feito à mão de um trabalho que Chandler havia feito para ela. Quase caí no chão, tal foi o choque da prova de que este homem estava sendo procurado o tempo todo. E eu sabia que não dava mais para recuar, eu tinha que levar tudo para a polícia. O recibo escrito de Chandler foi comparado ao bilhete escrito encontrado no carro de Joan Rogers. Falamos, meu Deus, é isso mesmo. Imediatamente vi o T maiúsculo repetidamente na escrita dele. Descobri todos os Ys e suas variações na brochura. Em minutos eu sabia que tinha encontrado o autor. Chandler tinha 43 anos e um negócio de construção. Ele era casado e tinha 8 filhos de 7 mulheres diferentes. Ele também tinha uma ficha criminal desde a adolescência, que incluía 2 agressões sexuais. O que mais impressionou foi onde Chandler vivia. A residência de Oba Chandler era um canal, provavelmente a meio quilômetro, 1 quilômetro da marina onde o veículo da vítima foi encontrado. Os investigadores analisaram os registros telefônicos de barcos para a costa. Os registros realmente colocam Oba Chandler na água. Não só no dia do estupro, mas também no dia dos homicídios. E foi uma descoberta realmente boa. Ele negou qualquer envolvimento com os assassinatos, mas assim que foi colocado sob custódia, a polícia trouxe uma pessoa que poderia identificá-lo. A turista que havia sido estuprada por um homem em um barco azul e branco. É esse mesmo. Ela apontou a foto de Chandler e reagiu assim que a foto foi mostrada.
E ela disse que queria ver ele pessoalmente para ter certeza absoluta. Isso resultou em outra identificação positiva. Mas assim que os investigadores foram inspecionar o barco de Chandler, descobriram que ele o havia vendido, provavelmente para se desviar de evidências potenciais. Eles sabiam que precisavam mais do que apenas um bilhete para buscar uma condenação para Oba Chandler. Uma examinadora de documentos forenses já estava convencida de que era a escrita de Chandler na brochura encontrada no carro de Joan Rogers. Mas os investigadores foram a fundo para achar algo a mais que garantisse a condenação. A brochura foi processada com um produto químico que reage com os aminoácidos encontrados em resíduos de impressões digitais. As impressões, quando em contato com a ninidrina, tornam-se roxas e então podem ser fotografadas. A melhor impressão identificada foi uma impressão palmar de alta qualidade. Quando a impressão palmar de Chandler foi comparada à impressão da brochura encontrada no carro de Joan, não houve dúvida. Não só ligava a nossa escrita à brochura, mas também a uma impressão palmar. E não dá para ser melhor do que isso. Oba Chandler foi indiciado por 3 acusações de sequestro e homicídio em primeiro grau. Os detetives acreditam que Chandler conheceu Joan Rogers em um posto de gasolina, onde ela possa ter pedido a ele informações de como chegar no hotel. Olha, se tiver alguma coisa onde eu possa escrever... Pode usar isso daqui. Ele escreveu o endereço no mapa, deixando uma amostra por escrito e sua impressão palmar. Então estão de férias por aqui? Sim, viemos de Ohio. Foi quando ele pode ter oferecido levá-las para ver o pôr do sol em seu barco. Nossa, vai ser maravilhoso. Eu vou adorar fazer isso. Ele deu o endereço a Joan para chegar à marina. E quando ela o escreveu, também deu uma pista fundamental. Certo. Azul. Um barco azul e branco, tudo bem. HT. Tá legal. Mais tarde, Chandler as levou para a água e as matou. Certo, ninguém se mexe. Fique aí, não se mexam. Ele deixou uma trilha eletrônica quando ligou para a esposa do rádio do barco, dizendo que estava com problemas. Olha, eu estou na Bahia com problemas aqui no barco. O outro erro de Chandler foi deixar sua escrita e sua impressão palmar. Oba Chandler foi julgado, culpado e condenado à morte. Oba Chandler, você não só renunciou ao seu direito de viver em sociedade sob as leis do estado da Flórida, mas também renunciou ao seu direito de viver. Senhor Chandler, Deus tenha pena da sua alma. A decisão direta de colocar a evidência por escrito nos outdoors para que toda a cidade visse fez a diferença neste caso. Achei a ideia excelente. Como os detetives só podem trabalhar com pistas que recebem e quando se esgotam todas as pistas que eles possam ter, torna-se necessário tentar algo diferente e permitir a ação do público. Já se inscreveu no canal e fez a sua doação? Não perca tempo e destrave todo o conteúdo. Não perca mais os documentários do Velho Mundo. Corra e destrave agora. Atenção, você não vai querer ver outra coisa. Pode ser a cena de um crime. Pague apenas R$ 5 mensais e libere todo o conteúdo.